A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem? Como vocês estão? Já estava com saudade, né, de gravar aqui nossas aulas, nossos estudos. Essa semana passada, aí, como algumas sabem aí, né, foi muito intensa e eu tô com um fiapinho de cabelo aqui, tô tentando arrumar ele. Foi muito intensa, né? Para a glória de Deus, deu tudo certo, foi uma maravilha, meu Deus, que maravilha! Ainda não estou encontrando palavras para descrever o presente, né, que eu recebi nesse final de semana, de ter algumas irmãs ali comigo, né? Algumas de vocês conseguiram comparecer e eu sou muito grata a Deus pelos esforços que vocês fizeram. E foi tremendo, irmãs, foi tremendo na vida de cada uma, né? E agora estamos aqui, vamos retomar, né? Querendo Deus, 2 estudos aí por semana. E o estudo de hoje está muito maravilhoso. Mas antes de eu começar o estudo de hoje, eu só preciso dar um recadinho, que talvez eu até coloque por escrito lá no grupo, sobre o meu canal aqui, tá? Eu tenho um canal da onde eu subo os vídeos, né? Para não ficar pesado aí no celular de vocês. E só que o meu filho Israel, ele é uma bênção. Então, ele aprendeu a mexer nos negócios aqui no YouTube e ficar gravando uns videozinhos curtos, né? Chamado shorts, não sei. E ele faz umas montagens meio doidas lá. E eu sempre falo para ele, Israel, quando você for fazer esses vídeos, troca de canal, coloca os canalzinhos que eles têm aqui, né? Outras contas, né? Tem as contas nos nomes deles aqui. Mas ele não lembra, então ele faz uns vídeos meio doido aí, e se você for olhar o meu canal, né, e for ficar olhando lá os vidinhos curtos, vocês vão ver e não vai entender nada, né, fala, nossa, o que a irmã Nathalie tá fazendo aqui? Então não sou eu, é o meu pequeno, tá, o meu Israel de 7 anos. Só esclarecendo aqui, e agora vamos continuar, né. Mas o estudo de hoje, eu achei assim, eu estou ainda impactada e ainda querendo absorver mais, né, é que eu fico ansiosa, toda vez que o Senhor já me traz uma revelação, eu não vejo a hora de vir aqui gravar. E Ele me deu nessa madrugada, ele já tinha, né, eu tinha sentido que era referente a deserto, né, mas aí eu fiquei pensando, falei, será que não é porque o tema da festividade foi deserto, né, e aí agora eu tô com isso na cabeça, né, será que eu vou replicar tudo o que foi falado lá? E não, né? Então, assim, graças a Deus, assim, né? Foi tudo maravilhoso, o tema foi maravilhoso, tudo muito edificante, mas o que o Senhor ele veio trazer aqui para nós foi um algo a mais, né? Um complemento para quem já esteve ali, né? Então não se preocupe, eu não vou replicar a pregação, mas eu vou trazer algo assim, algo novo, fresquinho da parte do Senhor, tá bom? O tema, né, que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada seria o seguinte: deserto, travessia de volta ao propósito, né? Então, afinal de contas, o que é o deserto, né? Então, o Senhor ele me trouxe uma revelação tão maravilhosa de Gênesis a Deuteronômio, né, irmãs? Na verdade, até Apocalipse, se a gente for analisar bem, né, do termo aí terra prometida, né, que a gente vai estudar já já, vai falar até Apocalipse, né? Mas o Senhor ele trouxe algo que é muito interessante, né, irmãs? Por exemplo, eu, como as irmãs já sabem, e muitas irmãs já devem ter lido a Bíblia também, né, a Bíblia completa, mas são muitas coisas que a gente lê e a gente não grava tudo, né? Assim, não vem com uma revelação, pá, né? Tudo assim de uma vez. Vem conforme as fases da nossa vida, né? E essa madrugada o Senhor me fez entender algo acerca do deserto, assim, que eu falei, nossa, Jesus, então eu estou maravilhada mesmo, graças a Deus, emocionada, eu fico muito grata a Deus quando Ele traz, assim, uma nova revelação daquilo que eu já tinha lido antes, né? Então, nós vamos ler um texto grande aqui, viu, irmãs? Deuteronômio 8, para a gente entrar aqui no clima do nosso tema. Então, vamos fazer nossa oração inicial. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui mais uma vez,
não só em tua presença, mas em tua presença, gravando este vídeo, mais esse estudo para as tuas filhas e para mim mesma também, Senhor, o qual tem já me edificado e vai continuar edificando a minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter aberto, Senhor, a porta da revelação ao meu coração e falado comigo, Pai Santo e maravilhoso, perdoado das minhas falhas, Senhor, das minhas fraquezas, Senhor, das minha maledicência, dos meus pensamentos maldosos, Senhor. Pai Santo e maravilhoso, obrigada, Senhor, por ter me purificado, Senhor, os meus lábios, Senhor, e os meus ouvidos e os meus olhos, para que eu esteja atenta, Senhor, às tuas palavras e possa servir de instrumento, Senhor, agora limpo e sem interferência, Senhor, para as tuas filhas. Desde já eu já te peço que coloque todos os impedimentos dessa gravação, Senhor, chegar até elas, coloque por terra, Senhor, tudo aquilo que vem para impedir, toda correria, Senhor, todos os embaraços, meu Deus, em nome de Jesus, que as tuas filhas consigam, Senhor, assim como eu, atravessar esse deserto, Senhor, para que nós possamos voltar ao propósito pelo qual nós fomos chamados, Senhor, que é te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, ter um relacionamento íntimo e maravilhoso, do qual o Senhor planejou desde o início, Senhor, ali mesmo no Jardim do Éden, Senhor. Esse é o propósito para o qual nós fomos criados, Senhor. Uma coisa só nos importa, que é essa, Senhor, que é buscar ao Senhor diariamente, Senhor, e termos todas as provisões, Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, quando nós nos derramamos e nos entregamos a este processo, Senhor, de cura e restauração e libertação que as nossas almas precisam passar, Senhor. E eu te peço, Senhor, ministra as tuas filhas, Senhor, através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãs. Fiz bastante anotações aqui, mas vou ler aqui na Bíblia Deuteronômio 8. Vamos abrir. Deuteronômio, irmãs, para vocês entenderem, é aquele resumão que eu gosto de fazer. Então, antes do Senhor recolher Moisés, né, Moisés fez uma recapitulação ali, ele fez um resumão, né, de tudo que o Senhor já tinha passado ali para eles, né, de mandamentos. Ele relembrou o povo ali tudo que eles haviam passado no deserto, né, e isso é muito importante e interessante que nós venhamos prestar atenção aqui nessa leitura, tá? Apesar de ser extensa, né? Mas ela vai ser importantíssima aqui para que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco. Deuteronômio 8, o título tem Chamado para Lembrar e Obedecer. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com um maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Vou deixar que vocês continuem a leitura aqui, tá? Mas por aqui já dá para a gente começar. Então, as palavras-chave que eu coloquei aqui, né? Era difícil escolher só 3, né? Então, eu coloquei aqui livramento, alinhamento, provisão e propósito e experiência com Deus. Minhas amadas, muitas vezes nós perdemos o real propósito de nossas vidas. Sim, eu e você fomos criados para um propósito. Mas muitas das vezes a gente perde esse real propósito de nossas vidas, aquele motivo pelo que realmente fomos criados, sabe? Que é um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, sem interferências desse mundo.
nos pegamos ali fazendo tantas coisas que nos distanciam não só desse propósito, como do chamado que está ligado a esse propósito. Ou seja, nós temos um propósito e dentro desse propósito nós temos o nosso chamado, né? Pois um relacionamento íntimo com Jesus sempre nos fará caminhar em direção ao que Ele realmente nos chamou para fazer. Mas nós nos pegamos fazendo tantas outras coisas, envolvido em tantos outros compromissos e até mesmo relacionamentos prejudiciais, que o Senhor precisa fazer o quê? Ele precisa nos levar de volta ao propósito. E essa travessia, né, acontece de maneira efetiva, sabe aonde? Sim, no deserto, né? Então existe um propósito tão grande e maior no deserto que é de fato nos levar ao que o Senhor preparou nas nossas vidas desde o nosso ventre, viu? Ele já tinha preparado, ele já tinha planos para as nossas vidas, mas a gente vai entrando por um caminho e por outro, que muitas das vezes o Senhor ele precisa realmente nos trazer de volta. E ele usa o quê? O deserto para isso, né? Agora a gente vai analisar de forma realmente prática ali, deserto como deserto mesmo, né? Físico, geográfico. Vamos analisar o povo de Deus, tá? Povo escolhido, formado por Deus, e a sua jornada no deserto, para a gente entender melhor. E aí logo em seguida eu vou compartilhar aí com vocês, se eu ver que dá tempo aqui, acerca dos meus 2 primeiros e grandes desertos que eu passei, como eu passei e como eu saí deles, tá? E já quero dizer que hoje eu me encontro sim num deserto, mas hoje eu me encontro num deserto por escolha própria, viu, minhas amadas? Existe um deserto que você escolhe ficar nele, né? Aquele deserto de João Batista, de Elias, né? De Moisés, aonde a gente tem tanta experiência com o Senhor ali no secreto, né? Na fenda da rocha ali, na tenda, né? Escondido ali com o Senhor, que a gente realmente não quer mais sair, né? Então você vai chegar um tempo aí que você vai tomar gosto pelo deserto, né? Você vai querer realmente sair daquela multidão de tarefas, de multifunções, de um monte de coisa, e vai realmente querer ficar ali no deserto com o Senhor. Mas enfim, vamos aqui. Manso, a gente vai falar agora um pouco sobre Canaã, tá? A gente precisa entender esse negócio. Porque Canaã não é a tal da terra prometida, né? Canaã, pois é. Só que a gente precisa entender, tem um mistério muito grande aí, irmãs. Foi onde o Senhor ele trouxe a revelação aqui para mim nessa madrugada e é maravilhosa, né? Ó, a terra de Canaã recebeu esse nome por causa de Cã, filho de Noé, né? Então, seu neto foi Canaã, ou seja, o neto de Noé foi Canaã e possuiu, né, aquela terra ali, né? Porque eles eram os primeiros moradores depois do dilúvio, né? Então, ele possuiu aquela grande porção de terra. E esses primeiros moradores ali, depois você lê ali em Deuteronômio, principalmente Deuteronômio 2, se eu não me engano, vai falar bastante sobre moradores gigantes, né, que eram pessoas de grandes estaturas, né, os primeiros moradores da terra, eles eram refaíns, conhecido como esses nomes, assim, porque eles eram pessoas bem grandes, estatura bem grandes, eu tô falando isso para você entender, tá? Uns detalhes aí. Então, Cã recebeu, aí irmãs, só que aí tá o negócio, o mistério tá aí. Por quê? Porque quando Noé saiu da arca, né, e aí foi passando bastante tempo, ele foi plantando uma vinha, claro que isso não foi da noite para o dia que uma vinha nasce, né, então creio que, não sei se ele ficou entediado ali, não sei bem o que aconteceu, houve uma insatisfação na vida ali de Noé, e ele se embriagou, né, ou seja, ele tomou tanto o vinho, né, que ele acabou embriagado, e aconteceu ali. A gente fica até meio revoltada, não sei se vocês são que nem eu quando a gente lê a palavra, né? Eu falo assim, meu Deus, mas estava tudo indo tão certinho agora que Deus limpou a terra e entrou só Noé e sua família, né? Agora para começar tudo de novo. Aí Noé dá uma dessa, aí por conta que Noé passa esse vexame de se embriagar, seu filho Cã também comete
um outro pecado ali grave, né? Que ele foi lá e expôs a nudez do seu pai. Ele viu seu pai nu e ele expôs aquilo, né, para os seus demais filhos, né? Recebe ali uma primeira maldição depois do dilúvio, depois que já estava tudo, né? Parecia que ia tudo ficar bem, ele recebe uma primeira maldição, aonde Noé coloca ali sobre ele de que a sua descendência e a sua terra serviriam aos seus irmãos. Então, olha só, está escrito em Gênesis 9, 24 e 25, diz o seguinte: E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos sejam os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. De novo, né? Ou seja, né, Canaã, que seria o filho de Cã, né, herdou aí essa maldição, né, de ser um povo subjugado e de ser uma terra ali também que seria subjugada. Por sua vez, Sem, né, Sem é a descendência de Abraão, né, Abraão ele vem da descendência de Sem. Seriam desses irmãos que tomaria essa terra futuramente, né, através de Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós entramos aqui na história dos patriarcas, né, que é uma história muito maravilhosa. Se você não leu o Pentateuco ali, pelo menos, irmãs, leiam, que vocês vão entender melhor tudo isso aqui. Então, olha só, Gênesis 9, 24 aqui. Sem, da onde veio mais para frente ali, Abraão, já tinha essa bênção, né, de subjugar Canaã, os povos de Canaã, a terra de Canaã. Mas aconteceram algumas coisas aí nesse tempo em que, na verdade, o povo de Sem, né, que a gente entende ali Abraão, vamos falar agora de Abraão, que a gente já vai estar sabendo que está falando dessa descendência de Sem aqui, passou por alguns períodos aí de muita peregrinação, né? E aí está o mistério, irmãs. Vamos ver. Quando o Senhor ele chama Abraão, né? Fala para ele sair da terra dele, né? Por quê? Porque infelizmente também já mesmo, né, sendo uma descendência ali bendita, né, que não era não fazia parte aí do que tinha recebido a maldição, mas os familiares ali já tinham se envolvido em grandes idolatrias, né? Adorava o sol, adorava um monte de outras coisas. Mas Deus viu ali Abraão, né, que ainda dava para salvar ele, para retirar ele, né, daquela situação toda, daquele povo que já estava corrompido. Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão para ir justamente para onde? Para a terra de Canaã. Tá entendendo? Então tem um mistério muito grandioso aqui, que é o seguinte: de Abraão, né? Aí a gente conhece a história, né? Deus fez a promessa a Abraão, que se estendeu a Isaque e que se estendeu a Jacó, que finalmente se estabeleceu, sim, ali na terra de Canaã. Jacó se estabeleceu naquela terra e já tinha ali seus 12 filhos, né? Onde seria aí as 12 tribos de Israel, né? Porque Jacó já tinha mudado seu nome para Israel, né? Só que aí teve aquele grande período de fome na terra, né? Onde a gente já sabe que agora entra quem na história? José, né? Então José, né, desceu para o Egito naquela história toda que não tem como eu falar aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí, quando Jacó precisa descer, ou seja, ele já estava em Canaã, mas ele precisou sair de Canaã, né, para descer para o Egito, lá em Gênesis 46, no versículo 3 ao 6, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, tá falando o seguinte, Jesus fala, aqui estou, respondeu Jacó. E aí Deus fala: eu sou Deus, o Deus de seu pai.
disse a vós: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Becerba e seus filhos levaram para o Egito, transportaram o pai, as crianças, as mulheres na carruagem que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Então tá vendo que eles já estavam ali em Canaã, mas aí por conta daquela fome, né, aquela gravidade toda, eles tiveram que descer para o Egito até passar aquele tempo de fome. Porém, o povo ficou ali 430 anos, né, por conta de um errinho ali de Moisés também, que precisou ir para o deserto, né. Aí, por conta, ó, para vocês verem, irmãos, a importância do deserto, né? Porque o Moisés, agora já entra Moisés. A gente tá falando de Jacó, de José, agora entra Moisés. Então, sempre tem uma figura ali, né, no deserto. Então, Moisés, né, agiu de forma incoerente ali, não podia ter agido daquela forma, matou um egípcio e aí precisou ir para onde? Para o deserto. E deu um atrasinho aí, viu? De 400 anos, foi para 430 anos por conta dessa questão aí que Deus tinha que tratar com Moisés também. Quando ele vai para o deserto, depois de um tempo ali, né, o Senhor mostra ali se mostra a ele, né, como uma sarça ardente e o chama ele de volta para resgatar aquele povo do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. Ou seja, a terra já era deles. Desde lá de quando Noé falou de que aquela terra ia servir ao povo de Sem, já era deles. Abraão conquistou aquela terra, Isaac e Jacó conquistou aquela terra, eles estavam naquela terra, mas tiveram que sair e peregrinaram pelo deserto, né? Foram escravos no deserto por tantos e tantos anos, até que o Senhor ouviu o clamor. Mas aí que tem uma pegada muito interessante. Nesses 430 anos que o povo está no Egito, ali ainda habitavam aqueles povos lá de Canaã, que eram os Jebuseus, Eveus, um monte de eus lá. Você já leu esses eus na Bíblia? Então, que era aquele povo gigante, né? Quando eles estão lá prestes a conquistar a terra prometida lá, eles falam, olha, nossa, mas essa terra é terra de gigantes, a gente é como garfanhoto diante deles, então. Mas aí que está o grande mistério. Aquele povo, né, tão grande, construíram ali, nesses 430 anos, moradas grandes, bonitas, jardins, plantações, né, de uvas, vinhas, né, ou seja, eles deixaram tudo prontinho, irmãs. Olha, o mistério tá aí. Foi isso que eu fiquei tão assim maravilhada, né? Por quê? Porque primeiro, lá atrás, onde foi uma maldição, onde foi uma vergonha, um pecado, na verdade aquilo já era o quê? Deus providenciando algo lá no futuro para o seu povo. Então nem sempre, né? Eu até coloquei aqui, estou meio perdida aqui nas minhas anotações, porque eu não estou seguindo elas, mas nem sempre o pecado, o erro de alguém vai ser falar, nossa, mas você viu como fulano de tal errou, olha o que ele fez a gente passar, olha a vergonha que a igreja está passando, olha a vergonha que não sei o que está passando. Nem sempre isso, irmãs, é sinal de que tudo acabou ali, desmoronou ali. Não, porque por conta disso, agora nós, né, os que estamos ali justiçados pelo sangue de Jesus, podemos tomar posse daquilo que o inimigo, né, envergonhou e fez toda aquela coisa toda e parecia que era o fim. Não é o fim, é o nosso recomeço, tá entendendo? Então aquilo que parecia ser o fim é o nosso recomeço. E é o recomeço da onde, irmãs, deixa eu ver se eu me encontro aqui, porque eu já me perdi, é muita anotação. Ó, eu coloquei aqui, ó, nem sempre o erro de alguém será para o nosso prejuízo. A condenação ou a maldição que Cã recebeu sujeitou a terra dele à submissão ou à servidão de seus irmãos.
E enquanto o povo peregrinava em terras alheias, aqueles moradores gigantes construíram e plantaram uma linda Canaã para Israel conquistar. Deuteronômio 6:10 fala o seguinte, ó: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificares, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comerdes e te fartardes, guarda-te e que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que mistério glorioso, irmãos. Se Jacó não tivesse descido para o Egito, né, e passado por todo esse processo, o povo de Israel todo, né, será que eles conseguiriam, né, na sua pequenez, até mesmo de estatura física, né, construir tudo que aquele povo lá, os heveus, os heteus, os jebuseus, construíram por eles serem grandes, né, eles eram grandes mesmo, fortes. Então, enquanto eles estavam ali recebendo aquele tratamento no Egito e depois no deserto, esse povo daqui estava construindo coisas que o povo de Israel jamais, quando eles chegaram ali, não precisaram trabalhar, não precisaram cavar poços, não precisaram construir as casas, plantar as vinhas, já estava tudo pronto, tá entendendo? Então, o deserto não é perca de tempo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tô aqui, mas eu poderia estar fazendo. Irmãs, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas está tudo pronto. A gente só precisa entender que enquanto nós estamos peregrinando no deserto, deixando que o Senhor nos trate, Ele está usando o ímpio para que construa, trabalhe arduamente, para que um dia nós venhamos possuir aquilo, porque os ímpios serão subjugados pela sua impiedade, mas as construções deles ficarão e serão por nós herdades, né? Isso aqui é um mistério muito grande, até mesmo falando escatologicamente, que também não vou entrar aqui nesse assunto, mas, irmãs, aí a gente pensa assim, nossa, mas, poxa vida, aquelas pessoas construíram e tal, será que não era injusto, né, que a gente entrasse, né, o povo de Deus lá entrasse na terra deles e possuísse? Não, porque enquanto eles construíam tudo aquilo, Deus estava fora da vida deles. Eles eram idólatras, eles eram terríveis, cometiam pecados terríveis. Nós vimos ali, por exemplo, que naquelas bandas lá havia Sodoma e Gomorra, uma terra que Deus precisou destruir com fogo mesmo, porque de tão terríveis que eles eram. Então, era um povo altamente impiedoso, praticavam coisas terríveis, matavam bebês dentro da mulher grávida, irmãs queimavam seus filhos, né? Enfim, era um povo terrível e precisavam ser eliminados. E a gravidade era tanta que a gente, quando a gente vai ver essas coisas, a gente fala assim, nossa, mas que terrível, né? Porque o povo tinha que chegar e matar todo mundo, até os bebês, né? Por quê? Porque eles não podiam dar continuidade, não podia dar uma brecha para que aqueles pecados, aquelas coisas recomeçassem, tá entendendo? Então, por isso que o Senhor alertou e alertava, a terra do qual você vai possuir já tem tudo, é só você desfrutar e não se deixar contaminar. Tá entendendo, irmãs? Então, irmãs, olha só, o nosso título fala justamente o quê? Que o deserto é a travessia que nos leva de volta ao propósito. Então, qual era o real propósito daquela terra de Canaã, desde lá do início de Noé? Era servir de habitação para um povo escolhido por Deus. E qual era o real propósito daquele povo de Deus? Era servir ao Senhor, desfrutando de suas bênçãos e que não se deixassem contaminar. Irmãs, o propósito de Deus para as nossas vidas é isso. É que a gente possa desfrutar daquilo que Ele já fez para nós desfrutarmos e que a gente não venha, irmã, se contaminar com esse mundo. Mas, infelizmente, a gente se contamina. E aí o Senhor nos leva de volta para o deserto para tirar essa contaminação, nos purificar. Então, muitas das vezes as pessoas não saem do deserto, por quê? Porque não se deixam purificar, não querem desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para a vida delas.
E qual era o propósito daqueles antigos habitantes daquela terra? Edificar, sim, lindas e grandiosas casas, jardins, plantações para o povo de Deus e serem expulsos da terra por conta de suas maldades, viu? Ou seja, nada sai do controle de Deus. Nada. Deus, ele não é injusto com um, justo com... Não. Deus é justiça e tudo que ele faz na hora certa. A hora que o povo de Israel chegou ali era a hora que, já tinha subido a medida da ira de Deus sobre aquelas pessoas. Elas precisavam ser subjugadas, aquele povo precisava ser julgado. E, né, a gente sabe que todas as coisas cooperam, sim, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o real propósito? Se nós formos ler lá em Romanos 8:28, um pouquinho mais abaixo, lá nós vamos ver que é sermos segundo a imagem e a semelhança do seu Filho. Esse é o real propósito, minhas amadas. E tudo vai cooperar para isso. Então, o deserto é o lugar que nos tira de algo que está nos prejudicando espiritualmente, ou tira algo de nós que nos está prejudicando, né? É um lugar ali de alinhamento, de uma limpeza espiritual. Como Abraão, por exemplo. Abraão precisou sair de sua parentela para ser livre daqueles costumes idólatras que iria prejudicar seu futuro. E assim poder conquistar um patamar em Deus, de ser chamado amigo de Deus, de ter experiência com o próprio Deus, de estar envolvido até nas decisões do que o Senhor tomaria ali. Quando a gente lê a história de Abraão, né, nós vemos que até para Deus destruir Sodoma e Gomorra ali, Abraão participou desse projeto aí, conversando ali com o Senhor. Irmãs, isso é um nível, é um patamar ali em Deus que só se conquista no deserto, tá entendendo? E por sua vez, né, o povo de Israel também precisou o quê? Sair do Egito e passar longos anos no deserto para ser livre do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Então eles precisavam, né, passar por essa limpeza, né, tirar o Egito de dentro deles. Pois se entrassem ali de fato como estavam, irmãs, ontem eu estava lendo uma passagem de Deuteronômio 2, mas aí eu comecei do 1, né, porque eu gosto de começar as coisas desde o comecinho para me entender. Irmãs, a gente fica assim, meu Deus, por quê? Porque eles estavam na porta, eles estavam lá, eles já estavam lá, né, eles já iam para conquistar, era para eles entrar e conquistar. Faltava ali, estava falando ali 11 dias, alguma coisa assim, para eles entrar e conquistar. Mas aí tiveram a brilhante ideia, né, que não veio de Deus essa ideia, teve a brilhante ideia de espionar. Aí quando começaram a espionar, viram os gigantes, tá entendendo? Que tinha gigantes? Viram os gigantes, se amedrontaram e começaram a murmurar. Ah, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, não sei o que, não sei o que. Aí, irmãs, depois você lê lá Deuteronômio 1, você vai ficar assim e falar, meu Deus, eles estavam na porta, irmãs, mas aí porque espiaram e houve a incredulidade de que Deus poderia dar aquilo que era deles, porque eles já tinham passado por tantos sinais, as pragas no Egito, o mar se abrindo, água saindo da pedra, maná caindo do céu. Irmãs, será que Deus não ia dar aquela terra na mão deles? Mas eles se deixaram se intimidar pelo que viram. E foram o quê? Incrédulos. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eles desagradaram a Deus de tal forma que não puderam entrar. O Senhor mandou, ali mesmo, Deuteronômio 1, depois leia lá, dá meia volta. Aí eles se arrependeram, né? Falaram, não, Jesus, nós nos arrependemos, tal. Aí foram lá tentar de novo, já que o Senhor falou que ia nos dar, vamos lá. Ixi, irmãos, aí o povo botou eles para correr mesmo. Por quê? Porque o Senhor já tinha determinado, não vai entrar, esse povo incrédulo não vai entrar. Então eles tiveram que passar ali, né, os 40 anos no deserto, até que todos aqueles que queriam entrar, que queriam guerrear, que tinham força para né, guerrear, morressem, e ali os seus filhos, eles foram
os que conquistaram a terra, né? Então, para você ver, irmãs, olha, para você ver, às vezes a gente está ali, irmãs, tá ali, já tá contemplando, mas aí a gente começa a querer futucar um pouquinho mais, querer investigar, querer ir na nossa lógica, na nossa matemática, aí a gente já fica incrédulo, né, já perde a fé, já fica, começa a murmurar, fala, ai Deus, mas não vai dar, olha aí, o Senhor prometeu, mas olha só, olha a dificuldade, aí começa ali, ó, desagradar a Deus com a nossa incredulidade, minhas amadas. Então, aí a Deus permite o quê? O deserto, né? Então, o deserto realmente, irmãs, é um lugar aonde o Senhor, ele nos alinha à vontade dele. Então, o Senhor os levou de volta ao exílio, à escravidão, para que tudo, na verdade, o Senhor tem para nós é que nós venhamos desfrutar daquilo que ele já preparou de prontidão, ou seja, de antemão. O Senhor já preparou coisas para nós desfrutarmos, mas nós parecemos que temos uma dificuldade de permanecer na boa e perfeita, agradável vontade de Deus para nós, e sempre querendo algo mais, sempre insatisfeito, irmãos. A maior causa de pecado no ser humano é a insatisfação, tá? Se você for investigar isso até em Eva, você vai ver uma insatisfação, porque tinha o jardim todo, o que ela estava fazendo ali pertinho da árvore, né? A árvore proibida, né? Ou seja, tá entendendo? Então a insatisfação, irmãs, ela é um perigo. O Senhor já preparou tudo para nós, tudo que nós precisamos para viver bem, mas a gente está sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre querendo comprar mais alguma coisa, e aí tem que trabalhar para pagar. É terrível, irmãs. Bom, o grande mistério aqui está em que, naquela época, o deserto era físico e visível, era um deserto mesmo, né? Que você estava passando por um deserto, passando por um exílio, por uma peregrinação. Hoje em dia, vamos entrar aqui como igreja, né? O deserto, ele é espiritual. Então é aquela frieza na alma, é aquela falta de experiência com Deus, é aquela sequidão, sabe? Só que as pessoas, elas não estão perceptível a isso. Elas não percebem que isso é Deus chamando elas para um tratamento. Elas não têm mais a sensibilidade de sentir como assim, sabe, como um termômetro espiritual, né? Que Deus está o quê? Que o relacionamento com Deus está frio. Não, o que acontece? Eles procuram substituir essa frieza, né, melhorando o ambiente, né, então procura substituir a glória de Deus por eventos, por tecnologias, por luzes, por fumaças, né, então assim, a igreja ela se encontra muitas das vezes num deserto onde estão se suprindo a si mesmo de uma forma que é insuficiente. Ela é insuficiente, irmãs, e é drástico isso, por quê? Porque não estão se rendendo ao tratamento de Deus para receber ali a fonte, né? A fonte que é a verdadeira fonte que jorra no deserto, que pode jorrar de uma pedra, os milagres, as provisões, as experiências com Deus. Então a igreja de hoje em dia está no deserto, mas está morrendo, né? Ela não está naquele deserto assim que Deus está suprindo, porque o deserto, quando é permissão de Deus, Deus supre. Tá? Quando Deus ele nos traz para o deserto, você pode ver que mesmo Deus estando irado com o povo e permitindo que eles ficassem 40 anos no deserto, ainda assim Deus sustentou, supriu. Mas muitas das vezes, irmãs, como a igreja, temos algumas igrejas, né, passando por esse deserto aí, ou seja, se suprindo a si mesmo com outras coisas, elas são igrejas mortas, irmãs. E desculpa falar, mas veja lá Laodiceia. Não são minhas palavras. A igreja de Laodiceia parecia viva, mas estava morta. Então isso é terrível, quando uma igreja está passando por esse deserto, mas não reconhece. Por quê? Porque não tem aquela intimidade, nunca provou, né, de ver algo assim, a experiência mesmo de ver Deus descendo ali, a presença de Deus se manifestando, ou seja, então ela não conhece reconhecer de que está precisando buscar pela fonte de água da vida, tá entendendo, irmãs?
Então, que nós hoje, nós possamos ser usadas para isso. Mas eu creio que já ficou bastante comprido aqui o meu vídeo, mas eu vou tentar contar uma experiência sim, tá? Para que a gente venha entender, por exemplo, né, como que até mesmo no mundo eclesiástico ali, a gente precisa tirar muitos excessos da nossa vida. Muitas das vezes o Senhor nos traz para o deserto para tirar excessos ali mesmo, da igreja, do mundo eclesiástico. Eu, por exemplo, né, quando o Senhor começou ali a me usar ali, né, toda aquela experiência de círculo de oração, aí eu comecei a ser regente das irmãs local, regente regional. Então eu estava o tempo todo participando de tudo, irmãs. A missionária Eliana, né, era como uma mãe para mim, não só uma mãe espiritual, mas uma mãe mesmo que me acolheu. E ela me levava para toda quanto é parte. Então, aqui em Campo Limpo já tinha os trabalhos regionais, né, que a gente tinha que estar nas igrejinhas todo final de semana praticamente, e tinha os trabalhos na sede ali, que eu era da sede, né, que eu abria a igreja, fechava a igreja, porque eu era da cantina, então tinha que estar ali sempre, né, com tudo em ordem e tal. E aí quando tinha outros congressos, né, lá em Perus e tal, aí ela me levava junto, e eu ia, irmãs, eu ia. E aquilo tudo era maravilhoso para mim. Só que Deus sabia que aquilo estava se tornando um excesso, que eu poderia estar trocando Deus pela obra de Deus, tá entendendo? Então Deus realmente permitiu que eu passei ali por uma situação em que foi tudo muito assim, né? Eu engravidei, né, do meu Nicolas, e quando eu engravidei do meu Nicolas, algumas mudanças já começaram a acontecer, né? Porque antigamente não era que nem hoje está tudo muito assim, cativo, tá? Desculpa eu falar, mas assim, tem pessoas que passam 10 anos, né, na mesma função, mas antes não, antes tinha uma troca, né? De 3 em 3 anos no mínimo, aí a gente trocava, né, de função. Então, passei 3 anos ali como regente e tal, foi trocando, foi havendo já aquelas trocas, aqueles desligamentos. Como eu já estava grávida, o Nicolas já estava para nascer, então também já fui me desligando da cantina. Eu só sei, irmãs, que quando o Nicolas nasceu, eu tive que passar aquela quarentena em casa, né? A missionária Eliana e o pastor Jadir, que eram os meus pais espirituais, assim, que eu me apeguei tanto, que fizeram parte de todo aquele mover na minha vida, que eu estava ali, né, participando de tudo, eles também foram trocados, né? Aí veio um outro pastor com uma outra missionária muito diferente, né? Não vou citar nomes aqui porque eu não quero, não é questão de ofensa, né? Mas ela era muito diferente da missionária Eliana. E nisso eu estava em casa, já de repouso. Então, e aí foi tirado tudo de mim. De uma hora para outra não era mais regente regional, nem local, nem da cantina, nem nada, né? E já estava ali de repouso ali, só me sobrou ser cooperadora, né? Mas aquilo fez um mal para mim danado, irmãs. Para vocês verem como a gente realmente se apega à obra. Então era isso que o Senhor estava querendo me mostrar. Eu estava muito apegado a tudo aquilo e estava me faltando o quê? O relacionamento com Deus novamente. Eu precisava voltar para aquele primeiro amor, para aquela primeira chama do qual eu estava tão envolvida no começo. Então o Senhor permitiu, foi doloroso, minhas amadas, foi muito doloroso, né? Porque eu queria, irmãs, eu queria estar lá fazendo aquelas coisas que eu fazia antes. Mas aí o Senhor, ele foi me moldando, foi me ensinando, foi me mostrando essas questões, né, de como eu realmente estava, onde meu coração estava. Então foi um tempo em que o Senhor, ele me forjou, né, para que eu pudesse retornar. Quando eu retornei a essas atividades novamente, e foi cerca de um processo de 3 anos aí de deserto, né? Mas quando eu retornei a essas atividades novamente, né, eu já estava, né, eu já tinha agora em mente de que o principal ali era o Senhor, que eu tinha que fazer, fosse o que fosse, tinha que ser com o Senhor e da vontade do Senhor, que eu não tinha que ficar pegando tudo, que eu não tinha que dizer sim para tudo. Então eu voltei, né, para as minhas funções. Foi lá na igreja, inclusive do Parque Santana, né, onde eu retornei para a Assembleia, porque teve um tempo aí que eu também precisei sair.
E aí eu voltei ali, e ali era uma igreja pequena, né, daquelas que você faz tudo realmente, né, então eu era professora da escola dominical, regente, dirigente, cooperadora, e ainda arrumei um grupo de gesto lá para fazer, né, mas, irmãs, eu já estava com o coração totalmente voltado para Deus. Tudo que eu fazia ali era fruto de um relacionamento constante com o Senhor. Então, eu não me deixei mais me envolver tanto, né, pela obra, tanto que depois dali, né, teve um outro deserto que não vai dar tempo de falar aqui, que o Senhor, a gente precisou mudar de endereço, e por conta disso eu precisei sair novamente daquelas funções. E ali eu já fui com muito mais tranquilidade, sabendo que era um novo tratamento do Senhor para um novo tempo, né? E esse novo tempo é esse que começou na parte financeira, né? Na minha parte, que o Senhor começou a me dar vitória financeira na parte da padaria, né? Eu creio que no próximo vídeo aí, se tiver uma continuação aí do deserto, eu vou falar melhor, tá? Então o Senhor, ele preparou, né, um momento onde eu precisei ter muita fé, não pude ser incrédula. Por quê? Porque de certa forma já estava tudo preparado, né? No céu já estava tudo orquestrado, eu só precisava o quê? Receber as revelações do Senhor. Foi quando o Senhor preparou, né, o maná, pão caseiro, e isso foi saindo de um segundo grande deserto, tá? Onde eu tive outras experiências, né? Quando eu fui para esse segundo deserto, já estou contando, irmãs, quando eu fui para esse segundo deserto, né? Ali ele parecia que ia demorar demais, e eu comecei a ter crises de pânico, né? Porque eu pensava, meu Deus, a gente nunca vai ter condições de sair daqui. Por quê? Porque a casinha que a gente morava ali, a gente pagava só R$ 500 de aluguel, não pagava água nem luz, né? Então era bem confortável assim na questão financeira, né? Se acontecesse alguma coisa, que o serviço do meu esposo sempre parava, tinha uma época do ano que o serviço dele parava, né? Então ali a gente estava amparado, né? Era fácil, né? Sobreviver ali pagando só R$ 500 de aluguel, mas era um lugar deserto mesmo, ali era um deserto físico mesmo, né? Era longe de tudo, a gente só ia para a igreja lá na sede nos domingos, quando ia. Então eu realmente me afastei novamente de todas as funções, só que agora o problema realmente não foi que eu estava afastada das funções, foi que realmente parecia que a gente nunca mais ia sair dali. Por quê? Porque financeiramente a gente não podia sair dali. Então eu comecei a falar, meu Deus, será que agora eu nunca mais vou voltar a fazer tua obra, nunca mais, né, eu vou, enfim, participar ali com as irmãs, tal. E aí foi aonde o Senhor primeiramente começou a tratar a minha crise de pânico, porque eu buscando no Senhor, falei, Senhor, o Senhor sempre me dá uma solução para tudo. O que está acontecendo? E aí o Senhor, ele me mostrou que realmente eu estava num deserto, e ele me deu um exemplo da árvore de acácia. Eu lembro quando o Senhor começou a abrir assim, a revelação da palavra para mim, falando de árvore, 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 tudo que eu abria falava de árvore. E me chamou a atenção essa árvore de acácia, que falava que era uma árvore que sobrevivia no deserto, e ela só sobrevivia porque ela cavava a raiz dela, né? Ia tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que encontrava o lençol freático lá embaixo. E aí ela sobrevivia, né? Ela encontrava água para sobreviver no deserto. E ali eu entendi que eu realmente ia precisar me aprofundar em Deus ainda mais. Então eu comecei, era palavra, era pregação no YouTube, era louvor no YouTube, era jejum e oração. Realmente eu entendi que eu precisava me aprofundar para me sobreviver. E a partir dali eu comecei, né, a ter sonhos, né? E sonhei com o bairro do Jardim Laura. Sonhei com uma irmã aqui do Jardim Laura, a irmã Ione Rodrigues, já contei isso, né, em outro testemunho. E aonde foi que eu lembrei que tinha um círculo de oração aqui no Jardim Laura, vim aqui para o círculo de oração no Jardim Laura, que é um mistério muito glorioso, né, como eu já falei, irmãs, aí ali no Jardim Laura as irmãs orando por mim, apareceu uma casa aqui que a irmãzinha lá precisava, olha, ela já estava pronta, ela precisava desocupar, mas não tinha confiança em alguém, né, para ficar na casa, né, aluguel mesmo, tudo bem, mas ela não tinha confiança de deixar outras pessoas. E ela viu ali todo o trabalhar de Deus, a gente veio, o aluguel era bem mais alto, aí a gente ia pagar água, luz, sim, né, internet, outras coisas, e a gente realmente veio pela fé.
E quando a gente deu esse passo de fé, um tempinho depois aí a coisa fechou, realmente o serviço do meu esposo parou. Só que em vez de eu murmurar e reclamar, eu continuei ali buscando, clamando, chorando e indo para os ensaios da irmã Olga, né, do poder da adoração ali, louvando que Deus ia prover, e Deus foi provendo, Deus foi dando sonhos de como eu ia fazer os pão, Deus foi preparando o grupo do bairro para me anunciar os pães, Deus me deu a baguete, né, como que eu tinha que fazer as trancinhas nela. Eu só sei, irmãs, que daí o Senhor começou a me dar uma vitória financeira tão maravilhosa que a gente conseguiu até viajar, né, ir para a praia. Foi assim uma coisa linda, sabe? Que a gente estava muito só cansado mesmo, sabe? Só de trabalho, trabalho, trabalho. Então foi coisa linda, irmãs. Já se estendeu demais o tempo aqui, mas essas são as minhas experiências. Hoje foi tudo meio misturadinho mesmo, né? Não teve muito tópico para seguir. Mas o que eu quero que você entenda, minha amada, é que o que o Senhor tem para mim e para você já está pronto. Já está pronto. Tanto no mundo espiritual, o Senhor fala, né, que Ele já foi preparar-nos lugar, já está pronto. A nossa vitória, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no céu, vamos trazer o céu aqui para a terra? No céu, irmãos, já está pronto. Mas o Senhor, Ele precisa nos trazer muitas das vezes por este caminho do deserto. Para o quê? Para nos purificar das coisas deste mundo, para nos alinhar, para nos dar propósito, para nos mostrar o nosso chamado, para tirar aquilo que é contaminação do mundo, para nos tirar desse ativismo de fazer um monte de coisa, irmãs. O que é para nós vivermos, se nós entrarmos ali no propósito do Senhor, já está pronto. Esse é o grande mistério disso tudo aqui. Desde lá do início, Deus já sabia o que estava fazendo, já está pronto, minha amada. Não importa, pecaram contra mim, fizeram não sei o quê, e agora eu estou no prejuízo. Não, não está no prejuízo. Tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai cooperar para o nosso bem. E nós vamos entrar por essa terra, nós vamos conquistar o que é nosso por direito, nós vamos ser fontes no deserto de outras pessoas. Deus vai nos usar como fonte de água viva, assim como Ele falou lá com a mulher samaritana, né, que do seu ventre irá brotar rios de água viva. Irmãs, não é lá da igreja que vai brotar, não, é do seu ventre, viu? As pessoas estão precisando que brotem do seu ventre os rios de água viva. Meu cabelo tá uma benção aqui, rebelde hoje, irmãs. Do seu ventre irá brotar rios de água viva por onde você passar, e você vai transformar deserto de muitas pessoas em mananciais, e você vai sustentar essas pessoas, vai mostrar para elas onde tem água, vai trazer elas para esse caminho da conquista, irmãs. Em nome de Jesus, eu espero que pedir muito a Deus que eu conseguisse trazer isso com mais clareza, né? Porque quando a gente fala de mistério, às vezes é difícil passar assim, né? Tudo que o Senhor nos dá. Mas eu espero que as irmãs entendam, né? Que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas já está pronto. E muitas das vezes a gente só precisa realmente se render a esse caminho do deserto, a essa trajetória do deserto, para que deixar realmente o Senhor nos purificar, tirar tudo o que é lá do Egito, o que é lá da parentela, deixar, irmãs, mas depois o Senhor nos traz, ó, de volta. Olha Abraão que saiu, Abraão já tinha conquistado e precisou sair, sua descendência precisou sair, Jacó precisou sair de lá, mas depois o Senhor nos trouxe de volta para Canaã, viu? Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, de todos os processos que passamos em nossas vidas, nada é em vão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Espírito Santo, Pai querido, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor, por essa revelação, Senhor. Eu espero que se faça claro, Senhor, que tenha clareza, Senhor, no entendimento das minhas irmãs, tudo que o Senhor nos quer transmitir, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, e que nós possamos estar rendidas aos processos que o Senhor quer que passamos, Pai, para retornar, Senhor, ao propósito, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas.
pois muitas das vezes nós nos afastamos drasticamente do propósito que o Senhor tem para nós, porque nos envolvemos com quem não tínhamos que nos envolver, fazemos o que não éramos para fazer, vamos atrás de coisas que não éramos para ir, Senhor. Então eu te peço pela tua misericórdia e graça, Senhor, nos traz de volta ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nos traz de volta, Senhor, ao cumprimento do teu chamado em nossas vidas e nos faz ver, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos entender que aquilo que é para nós, o Senhor já providenciou, já está pronto, Senhor, a terra já está pronta, já mana leite e mel, as casas já estão construídas, os poços já estão cavados, não vamos precisar, Senhor, ter esse trabalho, Senhor. O Senhor só quer que nós entremos na terra prometida e desfrutamos e descansamos, que deixamos de ser obstinados, Pai, que não nos deixemos contaminar, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, Pai. Traz clareza e entendimento à vida delas sobre essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.